Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública e hoje eu quero conversar contigo sobre uma importante decisão do STJ que trata de responsabilidade civil do Estado, responsabilidade extracontratual decorrente da omissão do Estado, ou seja, nós temos uma omissão estatal que gerou efetivamente um dano a um particular ou a particulares e esse dano precisa ser indenizado. Vamos analisar quais são as características de indenização desse dano e quais são as características, inclusive, da formatação da responsabilidade extracontratual no caso. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública, porque aqui eu analiso tudo o que há de importante em lei, doutrina, jurisprudência, edital, enfim, tudo o que é preciso para que sua preparação para os concursos de procurador seja uma preparação de excelência. Vamos continuar com a missão do canal, dessa feita com a decisão do STJ no informativo 733, primeira turma. Eu estou analisando aquilo que o STJ decidiu no RESP 1.709.727. Como falei, o assunto principal aqui é direito administrativo / direito constitucional. Estamos falando de responsabilidade civil do Estado, estamos falando de omissão estatal. Muito bem, vamos entender o caso adaptado da jurisprudência para entendermos efetivamente quais as conclusões que o STJ chegou. Vamos lá. Ebégico morreu em acidente de trânsito provocado por buraco em rodovia estadual. Esse é um caso de responsabilidade civil do Estado muito comum na vida prático-profissional de procuradores estaduais / procuradores da União, ou melhor, advogados da União, ou seja, advogados públicos estaduais e advogados públicos federais enfrentam muitas ações judiciais que visam responsabilizar Estado ou União, dependendo se é rodovia estadual ou federal, no que diz respeito a acidentes que ocorrem exatamente em razão de má sinalização ou ausência de fiscalização, manutenção ou conservação das rodovias estaduais / federais. Então, aqui é uma situação bem comum e isso é muito possível e provável de cobrança em concursos da advocacia pública, por isso que nós estamos analisando esse julgado. Ebégica, sua esposa, e Ebegildo, seu filho menor, ingressaram com a ação judicial em face do Estado pedindo indenização por danos morais e materiais em decorrência da omissão do Estado. Então, nós temos uma situação aqui que gerou omissão estatal, que gerou efetivamente um acidente de trânsito, que gerou morte, e a gente precisa saber se o Estado aqui é responsável. Em segundo grau de jurisdição, então nós estamos aqui já em sede de acórdão, ou seja, estamos em sede de julgamento de apelação. O acórdão condenatório reconheceu a omissão culposa do poder público e condenou o Estado a indenizar as vítimas em danos morais tão somente no valor de 10 mil para cada uma delas. Acabou rejeitando o pedido de condenação em danos materiais por entender não comprovados. Presta atenção a essa expressão. Se isso fosse um enunciado de segunda fase na tua prova da advocacia pública, o examinador poderia muito bem pedir o que eu estou pedindo aqui. Analise o caso sob o enfoque da jurisprudência do STJ. Basicamente, você vai ter que analisar aqui o quê? Vai ter que analisar se existe responsabilidade civil do Estado a partir dos seus elementos, e se trata de uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, e se trata de responsabilidade subjetiva, vai ter que analisar o elemento subjetivo, culpa ou dolo do Estado, vai ter que analisar o direito que essas pessoas alegam ter aos danos morais, vai ter que analisar o direito que essas pessoas alegam ter aos danos materiais. Pelo enunciado, você tem que elas tiveram sim a procedência da ação no que diz respeito à condenação por danos morais, mas tiveram a improcedência da ação, portanto, rejeição dos pedidos, no que diz respeito à indenização por danos materiais, e nós temos efetivamente o caso aqui que, em tese, gera responsabilidade civil do Estado. Se o examinador te pedisse para analisar o caso sob o enfoque da jurisprudência do STJ, você teria que analisar esse caso a partir de 3 momentos. O primeiro momento seria a análise da responsabilidade civil propriamente, o ato praticado, nesse caso, o dano, o nexo causal e o elemento subjetivo. Teria que analisar também, além disso, a questão do direito ao dano moral e teria que analisar também a questão do direito ao dano material. É o que nós vamos fazer aqui para que você possa ver efetivamente como você eventualmente responderia esse tipo de questionamento em uma prova. O primeiro momento da análise diz respeito à responsabilidade extracontratual do Estado por omissão. Ora, eu trago aqui um quadro para que você possa lembrar dos elementos da caracterização da responsabilidade do Estado, inclusive no que diz respeito à caracterização da responsabilidade subjetiva. Vamos analisar exatamente a existência desses elementos no caso concreto
e vamos analisar como estaria presente a responsabilidade extracontratual por omissão do Estado no caso apresentado pelo enunciado. Os elementos caracterizadores da responsabilidade do Estado são ato, a partir do ato a geração do dano e o nexo causal existente entre eles. No que diz respeito à responsabilidade objetiva, os elementos são apenas esses: ato, dano, nexo causal. No que diz respeito à responsabilidade subjetiva, o elemento adicional é analisar a existência da culpa ou dolo do Estado, que é justamente o elemento subjetivo. No caso apresentado, o ato é o acidente de trânsito em razão de buraco na rodovia. O buraco na rodovia, ele não foi construído pelo Estado, não foi um agente do poder público que foi lá e abriu o buraco na rodovia. Ele aconteceu por vários fatores, chuva, erosão, enfim, não importa. O buraco, ele existe. Então, nós não temos um ato direto do Estado, mas o Estado ele tem a obrigação, nesse caso, de identificar rapidamente esse buraco e promover a conservação da via, ou seja, a manutenção da via, tapar o buraco, e o Estado tem o dever também de sinalizar a existência do buraco para evitar que os motoristas passem pelo buraco e, a partir dele, sofram acidentes de trânsito. Então, nós estamos diante de uma omissão estatal, não um ato comissivo, mas um ato omissivo. Nós temos um buraco que gerou efetivamente um acidente, esse é o ato. O dano é o evento morte, no que diz respeito a ebégico. A conexão entre ato e dano é justamente o buraco gerando o acidente que gera a morte. E no que diz respeito ao elemento subjetivo, você tem uma omissão culposa do poder público, como diz o enunciado. Essa omissão culposa está justamente no dever de sinalização e conserto da rodovia, e ela passa pelas expressões negligência da atuação do Estado, má prestação do serviço, ausência de manutenção, fiscalização e falha no dever de sinalização de perigo. Então, encarado todos esses elementos, você tem existente o elemento subjetivo culpa do Estado no que diz respeito aí à sua responsabilidade subjetiva extracontratual, no caso ora apresentado. A chance que o Estado tem de escapar dessa responsabilidade é se ele conseguir comprovar no feito culpa exclusiva da vítima. Por exemplo, se o buraco ele não necessariamente seria suficiente para gerar o acidente, ou se ebégico se encontrava embriagado, ou se ebégico não tinha, nesse caso, habilitação para dirigir. Então, é preciso que você encontre aqui uma culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou seja, que a vítima tenha participado com sua culpa do evento, ou, nesse caso, que sua culpa seja exclusiva à responsabilidade do evento, para que o Estado possa escapar da responsabilidade ou minimizar os efeitos da responsabilidade. Como o enunciado não fala em culpa exclusiva da vítima, você tem que entender que ela encontra-se ausente. Portanto, não existe aqui excludente de responsabilidade, não existe culpa exclusiva da vítima a analisar. Partimos, portanto, do princípio de que há responsabilidade extracontratual por omissão do Estado no que diz respeito ao caso apresentado. Esse é o primeiro momento de análise. O enunciado pede para que eu analise o caso sob o enfoque da jurisprudência do STJ. Primeiro ponto, a análise da própria existência da responsabilidade por omissão do Estado no que diz respeito à responsabilidade extracontratual. O segundo ponto que você precisa analisar diz respeito à indenização por danos morais. O dano moral aqui se caracteriza pela perda enfrentada pela família, pela dor enfrentada pela família, no que diz respeito à perda do familiar. Se ebégico não tivesse morrido, ele tivesse apenas se acidentado, ainda restaria dano moral a ser pago a ebégico exatamente pela dor que ele enfrenta em razão do acidente, ou seja, por ter vivido o acidente e as consequências do acidente. É importante que se diga que essa violação extrapatrimonial, tanto se ebégico tivesse sobrevivido, quanto no que diz respeito aos seus familiares que o perderam, acarreta um dano que na jurisprudência é um dano in re ipsa, ou seja, o próprio acontecimento do fato gera o dano moral, sem necessariamente as partes terem que provar o sofrimento vivenciado nos autos. A fixação do dano moral aqui deve observar alguns parâmetros que se encontram na jurisprudência do STJ. A condição familiar das partes, a gravidade do fato, aqui o fato é muito grave porque houve evento morte, o caráter pedagógico da condenação, no que diz respeito inclusive ao poder público entender que é muito melhor nesse caso investir rapidamente na manutenção, conservação e dever de fiscalização e sinalização da via do que enfrentar efetivamente essas condenações no Poder Judiciário, além do grau de culpa no cometimento do ato ilícito. Então, são situações que delimitam aqui, parâmetros que delimitam
a fixação do dano moral a partir da jurisprudência do STJ. Mas o dano moral existe, pela jurisprudência ele é in re ipsa, e nós temos, portanto, a análise do segundo elemento da nossa resposta, que seria a indenização por danos morais. Tanto é que o próprio TJ, aqui no acórdão condenatório, reconhecendo a omissão culposa do poder público, condenou o Estado a indenizar as vítimas por danos morais no valor de R$10 mil para cada uma delas, ou seja, 10 mil para a esposa, 10 mil para o filho menor. O terceiro elemento, ele nesse caso precisa ser analisado com detalhamentos, por quê? Porque no caso o TJ rejeitou a condenação em danos materiais por entender não comprovados. Bom, o STJ tem uma opinião diferente no que diz respeito ao TJ na análise dos danos materiais. Nos termos da jurisprudência do STJ, é devida a indenização por danos materiais aos dependentes do de cujos, no caso, filhos menores e cônjuge, aqui no nosso caso nós temos um filho menor e o cônjuge, cuja dependência econômica é presumida. Então, se o TJ afastou a indenização por dano moral porque não há comprovação de danos materiais, o STJ, não concordando com essa tese, diz que a dependência econômica é presumida no caso da esposa, do cônjuge e no caso dos filhos menores. Mormente em família de baixa renda, dispensando a demonstração de qualquer outro meio de prova. Sendo assim, não há que se falar em ausência de comprovação de danos materiais para o caso de responsabilidade do Estado, no caso estudado. Ou seja, preste bastante atenção. Nesse caso, o STJ tem jurisprudência no seguinte sentido: presume-se a hipossuficiência, ou presume-se, nesse caso, a dependência econômica de esposa e filhos menores em relação àquele que perdeu a vida num acidente de trânsito ocasionado por buraco em rodovia estadual ou federal, decorrente da omissão culposa do poder público. Então, havendo presunção dessa dependência econômica, a necessidade de comprovação dos danos materiais, como exigiu o TJ, no entender do STJ, não é necessário, não é devido. Então, partindo da premissa de que nós temos danos morais in re ipsa e partindo da premissa de que, nesse caso, a dependência econômica com o de cujos é presumida, então o STJ entende que a condenação por danos materiais deve existir e, no caso concreto, o STJ decidiu da seguinte forma: fixou a indenização por danos materiais na forma de pensão para cada autor, correspondente a 2/3 do salário mínimo, pagos até a expectativa média de vida da vítima nos termos definidos pelo IBGE. No que diz respeito ao pagamento até a expectativa média de vida da vítima nos termos definidos pelo IBGE, é a pensão para sua esposa. No que diz respeito à pensão para o filho menor, ela é paga até que ele complete 24 anos. Em caso de falecimento da esposa, ainda o filho não tendo completado 24 anos, o STJ determinou que fosse revertida para o filho menor até completar os 24 anos a pensão que foi destinada à mãe. Portanto, são duas pensões. A pensão para a mãe, que é paga, nesse caso, até a expectativa média de vida do de cujos no que diz respeito exatamente àquilo que prevê o IBGE, e no que diz respeito ao filho menor, a pensão dele vai até os 24 anos. Se ele não chegar aos 24 anos e enfrentar o falecimento da mãe, a parcela da pensão da mãe, ou seja, a pensão da mãe, será revertida ao filho até que complete 24 anos. E no que diz respeito ao dano moral, como o STJ ele tem esses critérios de fixação de dano moral a partir da sua jurisprudência, ele majorou o dano moral de 20 mil, que foi 10 mil para cada um, para 100 mil reais no que diz respeito ao julgamento do recurso especial que estamos analisando. Então preste bastante atenção, porque embora essa decisão ela seja totalmente desfavorável ao Estado em termos processuais, porque o Estado aqui acaba sendo condenado a pagar indenização tanto por dano moral quanto por dano material, além do reconhecimento judicial da sua responsabilidade extracontratual por omissão, nós temos uma situação em que para o Estado só há derrota processual. É importante que você conheça aqui como o STJ julga a questão e como a jurisprudência está montada no que diz respeito ao reconhecimento dos danos morais e no que diz respeito ao reconhecimento dos danos materiais, além, efetivamente, de todos os elementos que caracterizam a responsabilidade civil do Estado por omissão. Então é importante que você saiba para saber exatamente como a jurisprudência resolve esse tipo de caso. Isso pode ser muito bem questionamento de prova subjetiva, na modalidade, por exemplo, questão subjetiva,
exatamente como eu coloquei aqui no enunciado, para que você analise o caso sob o enfoque da jurisprudência, não para que você defenda efetivamente o Estado, mas para que você diga ao seu examinador como o STJ resolve esse tipo de situação. Bom, decisão muito interessante e muito importante para os concursos da Fazenda, é tema da Fazenda, responsabilidade civil extracontratual por omissão estatal. Então, espero ter te ajudado com a análise de mais um julgado, espero que isso faça muito sentido na sua preparação e se isso cair no seu concurso, espero que, lembrando desse vídeo, você possa acertar a questão sem maiores problemas. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.